A bancada do PT se reuniu, das 8h30 até agora às 10h30 da noite, uma reunião de 2 horas. Participou o líder do governo, Zé Guimarães, o deputado Reginaldo Lopes, que coordenou esse grupo de trabalho da reforma tributária. Eu considero a reunião um sucesso, a bancada sai unida com 100% de apoio ao texto que está ainda em construção, mas que a gente já tem bastante critérios, princípios, parâmetros dele da reforma tributária. Além da reunião exitosa, a aprovação agora, da maneira como ela ocorreu, do projeto de lei para ampliar, estimular, construir uma política de educação integral no país, é um bom sinal de uma semana diferente que se inicia num esforço concentrado, já tendo um resultado muito prático de um dos projetos que trancavam a pauta. Então, a nossa expectativa é que amanhã avance a aprovação do Programa de Aquisição de Alimentos, do CARF, e que, no máximo, na quarta-feira, a gente possa já entrar no debate, no início dos esforços para aprovar uma reforma tributária para o Brasil, importante para o país, e é claro que para o governo, para nós que somos do PT, tem também um valor muito grande. Em relação a esses pontos que ainda estão em discussão da reforma tributária, que os governadores vêm amanhã organizar a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional e também do Conselho Federativo, qual que foi a posição da bancada em relação a esses pontos e a essas propostas? O Reginaldo participou de várias reuniões que estavam os governadores, eu participei de uma delas, vou participar amanhã dessa, que vão estar os governadores do Sul e do Sudeste. Eu acho que tem muito pouca discordância, em especial quando a gente olha o conjunto de todos os governadores. É natural que um governador ou outro, por uma questão meritória ou até política, queira marcar uma posição diferente, mas não acredito que isso vai interferir no funcionamento das bancadas, tanto dos estados como de cada um dos partidos. Na bancada do PT, e eu falo até pela federação, isso não interfere em nada, isso não vai mudar, não vai alterar o voto de ninguém, mas é um movimento legítimo que a gente respeita, ouve, avalia. A maneira como a reforma está sendo feita, com uma implementação gradual ao longo dos anos. O fato de estarem sendo criados 2 fundos para amenizar impactos e distorções, na minha avaliação, tem que tranquilizar todos os prefeitos, todas as prefeitas, todos os governadores. E a nossa governadora, a Fátima, lá do Rio Grande do Norte. Então, eu acho que isso dá tranquilidade, isso dá segurança para quem tem dúvida. Tem uma situação de méritos na questão. Isso preocupa pela quantidade de fechação contra a reforma? Isso preocupa pela quantidade de parlamentares? Sempre preocupa, e a gente vai continuar num esforço que já vem desde dezembro do ano passado, de em todas as matérias aqui procurar dialogar com os partidos independentes e dialogar até mesmo com quem se coloca na oposição. Como eu falei, a votação de segunda-feira, de hoje, da educação integral, é um sinal que a gente pode construir consensos aqui, para poder ter, inclusive, uma votação sem obstrução, sem voto contrário de quem é independente e da oposição. Que o quê? A votação mesmo em si, o senhor acredita? Eu acho que é possível. Que ela comece, eu acho que é um fato. E que ela termine, eu acho que é possível, mas é algo que não pode virar uma agonia. Nós temos tempo, até o dia 14 de julho. Eu acho que vamos tentar fazer o máximo. E o máximo pode significar votações até sexta-feira. Está todo mundo se programando para ficar aqui na sexta-feira. Hoje foi, inclusive, um pouco da orientação que a gente deu à bancada, que ninguém vai embora, que ninguém viaje, que todo mundo participe efetivamente desse esforço concentrado. A gente espera começar a votar ela. Aprovar até quarta eu acho que é impossível, A votar, debater e votar, eu acho que é possível. Tem que ser pelo menos uma meta, Senão não vota. O senhor avalia
que talvez tenha havido algum erro estratégico na condução aí do Aguinaldo de apresentar, enfim, o texto está 2 semanas da chuva, né? Daí ele apoia de todos os lados e tudo mais. O senhor entende que isso talvez possa fazer com que a gente veja um adiamento no final da semana? Não acho que vai ter adiamento, eu não acho que foi um erro estratégico ter mostrado o texto, até porque ele está ainda em construção. Ele é passivo e deve ter algumas pequenas mudanças, algumas pequenas alterações, né? É que o tema, né, ele exige, como ele não envolve só uma decisão aqui do ponto de vista do Congresso, da União, envolve os estados e os municípios, eu acho que era necessário, né, esse tempo maior, essa publicidade bastante grande que acabou sendo feita. E como é um assunto também muito debatido, muito discutido aqui, muito conhecido, não tem porque a gente tem receio de expor ali os pontos e as divergências que possam ocorrer. Eu acho que a Câmara e os deputados aqui estão bastante maduros para absorver e superar isso, porque todo mundo que já participou de outros processos que se deu frustrado aqui, carrega isso com si, né? Deve ter 200, 250, talvez 300, porque alguns estavam aqui, saíram e voltaram, né? Que em outros momentos se arrependeram de não ter dado um passo a mais, de não ter tido a ousadia de aprovar. Então eu tenho um sentimento, eu estou aqui desde 2011, né? De que agora vai. O texto do CARF gerou uma série de insatisfações, principalmente na equipe econômica, depois que o Beto Pereira divulgou o parecer. O senhor chegou a discutir isso com a bancada? A gente acabou focando a discussão hoje só na reforma tributária, que era para deixar a bancada unida, coesa e sabedora de todas as dúvidas e todos os detalhes. O Reginaldo ficou o tempo todo na reunião, o Guimarães esteve no início, mais para dar uma pincelada um pouco, né, sobre o CARF e sobre outras votações que a gente vai ter essa semana. Eu senti ali que pode haver ainda do relator, do relatório, uma alteração e uma mudança, combinada ou que vá por acordo, sem disputa, de comum acordo, ser levado para uma votação no plenário. Agora, nada é pior de continuar o CARF como era antes. Então, para o governo vai ser positivo, vai ter um avanço, vai ter um resultado benéfico para o país. Eu acho que isso já está dado e está consolidado, por mais que haja essas críticas, por mais que haja talvez alguma necessidade de uma pequena alteração. E o adiamento da votação desse do CARF, ele impacta nas outras votações? Você estava no discurso da semana de discurso concentrado, já começava na segunda-feira? Eu acho que não houve um adiamento. Eu acho que votar ele amanhã, por exemplo, é bastante razoável, está dentro do cronograma da semana e do esforço concentrado. Eu não me lembro de alguém ter batido o martelo que ia votar na segunda o CARF. Não, nós vamos continuar conversando. Nem eu me comprometo, acho que nem o líder do governo, porque é um processo de consenso, de construção coletiva, que envolve os outros líderes, que envolve os partidos que não são da base do governo, então é natural que ele não arrisque, né? Nem eu arrisco, acho que... Agora, líder, em relação ao arcabouço, aqueles pontos principais do Fundo Constitucional, da inflação, da estimativa da inflação e do Fundeb, como é que está a discussão, a articulação com as outras bancadas, com o Cajado? O senhor chegou a conversar com o relator sobre esses pontos? O nosso desejo é votar e aprovar as mudanças que o Senado fez. Agora, a bancada não vai deixar de participar, se necessário, de algum acordo que seja um pouco diferente disso. O importante é que se aprove e que se aprove essa semana. Se possível, com todas as mudanças, que eu acho que foram positivas, que o Senado implementou. Se não possível, com algumas pequenas mudanças, que não me parece ser o mais provável. Eu acho que vai se manter, estou falando só por mim, não estou falando pelos outros líderes, eu não ouvi eles, mas eu acho que vai se manter o texto que foi aprovado no Senado. Claro, ele é o relator, e se eu tivesse no lugar dele, eu faria o mesmo. Mas tem também uma avaliação que foi essas alterações do Senado não foram combinadas com a Câmara, o Haddad fez um acordo com a Câmara, e aí chegou lá no Senado e mudou para outra coisa. A bancada está se articulando para tentar manter essas emendas do Senado, para convencer o relator? Sim, acho que tem que convencer o plenário, tem que convencer os líderes. E o relator está fazendo o papel dele, que é de defender o texto que ele ia.
apresentou, construiu com a gente. Se eu estivesse no lugar dele, eu estaria fazendo o mesmo. Mas eu acho que tem ambiente aqui para... E é um desejo da bancada nossa, não é uma questão fechada. Se tiver que ceder em um ou outro tema, a gente vai estar disposto a negociar para aprovar essa semana. O senhor acha que teve algum erro de articulação, de não ter combinado essas mudanças? Não, a gente não tem controle sobre o que o Senado faz, nem a Câmara, nem a nossa bancada, muito menos o governo. É um processo... A ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro do Governo da Integração do Senado para defender, para articular essas mudanças. Eu não acompanhei, então eu não vou julgar porque eu não acompanhei. Se eles foram, como eles foram, por que eles foram, eu desconheço. Não acompanhei a votação no Senado. Mas em relação a esses temas que já foram derrotados na Câmara, principalmente o Fundo Constitucional do DF e o Fundeb, por que haveria uma mudança de posição dos deputados aqui, das bancadas, e o que faria mudar? O que com um acordo que poderia fazer esse... Olha, tinha muita gente que queria que o Fundeb tivesse fora do teto. Na nossa bancada tinha, em outros partidos tinha, quem milita na educação, como eu milito. Então não é porque a gente aprovou, da forma como aprovou, que havia uma unanimidade sobre cada um daqueles pontos. Foi o acordo possível daquele momento para votar e aprovar. Então não quer dizer porque o Senado fez diferente que isso contraria todo mundo aqui que votou e aprovou. Acho que o tema do Fundeb, que é o que eu domino mais, que eu conheço, porque eu milito na área, né, se fizesse uma enquete aqui, talvez naquele dia da votação da Câmara teria 200, 250, talvez 300 deputados que queria deixar o Fundeb fora do texto, mas por um acordo para avançar nos outros temas, acabou se aceitando. Então não é uma conta tão, fechada assim, de que porque aprovou aqui, todo mundo queria exatamente daquele jeito. Eu preciso ir, gente, que eu tenho ainda uma janta com algum dos líderes, lá na casa do meu vizinho do Brito. Hã? Não. Só em relação à pele do CARF, enfim, a gente falou, né, que está apanhando bastante o texto. O senhor é favorável a uma eventual retirada da urgência constitucional para conseguir, enfim, Não. tratar dos outros assuntos? Eu acho sabendo que a gente está dificulta nos cálculos? com um bom entendimento aqui para aprovar essa semana. Então vamos aproveitar a semana, vamos aproveitar o esforço concentrado e vamos aprovar.